tarde! Dei uma atrasadinha aqui para começar, mas é que eu tava tendo uns probleminhas no YouTube, eu e a tecnologia. Então vamos iniciar agora a nossa live. Tô começando aqui no YouTube também, não tava dando, não tava dando certo para iniciar da forma que eu gostaria, mas conseguimos. Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai falar então sobre acolher a criança interior. Pronto, agora a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram. Hoje a gente vai falar então sobre acolher a criança interior. Eu tinha criado um outro link do YouTube, acabou não dando certo, mas tá tudo bem. São coisas que acontecem, às vezes eu e tecnologia a gente não se bate muito. E a gente vai iniciar então a nossa live. Enquanto isso, vai compartilhando. Eu tô compartilhando aqui o novo link do YouTube para quem não tem Instagram, para o pessoal poder participar. Hoje eu vou falar sobre acolher a criança interior. Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho e compartilhando. Hoje eu decidi falar sobre esse tema porque é um tema que é essencial a gente olhar e trabalhar no nosso dia a dia. Oi, Danilo, Daniel, Miriam, boa tarde, gente. Manda um beijo pra Carol, Danilo. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu só compartilhar o link novo do YouTube para o pessoal também não perder. Pronto. E então vamos falar sobre acolher a criança interior, né? Que é, como eu falei, é muito importante. Essa semana eu cheguei até... A Carol tá aqui também, não tinha visto. Essa semana eu cheguei até a fazer alguns posts, na verdade, falando sobre isso, né? Sobre por trás de pessoas que se cobram excessivamente, por trás de bloqueios, por trás de um monte de coisa que a gente tem, existe uma criança que foi ferida em algum momento, que às vezes precisou ser forte, quando naquele momento ela deveria ser somente uma criança, né? Somente brincar. Entrou alguma coisa no meu olho bem na hora da live, mas tá tudo certo. Somente brincar. E quando a gente não cuida dessa criança, o que acontece? A gente vai se exigindo demais, vai se cobrando demais, a nossa criança fica ali machucadinha, quietinha, e isso acaba reverberando no nosso dia a dia. Alice, boa tarde, gente, para todo mundo que está conectando. Enquanto isso, vai clicando aqui no Instagram, clicando no aviãozinho para encaminhar para mais pessoas assistirem. No YouTube, copia o link e compartilha. A gente está com um link diferente do que eu tinha compartilhado aqui do YouTube. E vamos lá, né? O que é a criança interior, né? Por que eu decidi, então, fazer essa live antes de tudo? Vamos iniciar dessa forma, eu vou fazer uma visualização no final. Então, fiquem aqui que a gente vai ter um relaxamento, vai ter uma visualização no final para cuidar da criança, de cada pessoa que estiver aqui presente ou que depois ver a gravação, que é essencial. Gente, se você parar para olhar, você nada mais é do que uma criança que cresceu, né? Todos nós, se estamos aqui hoje, é porque fomos criança um dia, fomos adolescentes, já estivemos na barriga da nossa mãe e todo mundo não tem como fugir disso. E dependendo do que você vivenciou lá atrás, se você não olha para isso, se você não acolhe esse pedaço seu que é tão importante, isso pode gerar impactos na sua vida adulta, né? Não adianta a gente colocar embaixo do tapete, e eu vi muito isso, eu tenho visto cada vez mais dentre os meus atendimentos, e foi por isso até, Duda, boa tarde, e foi por isso até que eu decidi fazer essa live de hoje. Eu atendi muitas pessoas, principalmente fazendo sessão de análise corporal, que se exigem muito, de não tá bom, eu preciso fazer mais, eu não sei o que, e a hora que vai ver, existe uma criança lá que ou o interpretou, não necessariamente os pais exigiram, mas que interpretou que precisava ser perfeita, que precisava ser exemplo, ou uma criança que viu os pais brigando ou passando por dificuldades e pensava assim, nossa, eu não posso levar problema para casa, porque eles já têm problemas demais, e se eu levar mais isso, não, e aí aquela criança tão pequenininha, tão frágil, que só deveria se preocupar em brincar, em se divertir, foi aprendendo a ser forte, a ser adulto antes da hora. E é aí que a gente tem impacto na vida adulta. Às vezes uma autocobrança excessiva, um perfeccionismo excessivo, dificuldade às vezes de tomar decisões,
né, um desgaste emocional, a pessoa muitas vezes acaba até se sentindo sozinha. Por quê? Se eu fui aprendendo, né, lá desde criança a dar conta de tudo, que eu tinha que me virar sozinha, que eu não podia nem levar problema para os meus pais, na fase adulta eu não levo problema para ninguém. Né, eu fiz alguns atendimentos de pessoas que me falaram assim, não, eu choro, me permite chorar, mas choro aqui sozinha, ninguém sabe o que eu tô passando. E aí, a hora que eu choro sozinho, ninguém sabe o que eu tô passando, eu acabo me isolando das pessoas e sentindo que ninguém se importa comigo. E percebe que é o mesmo padrão, né, que você tá repetindo na fase adulta que você repetia lá atrás. Por quê? Lá atrás eu não podia levar preocupação, né, ou tinha meus pais que eram ausentes, ou o que seja, e hoje eu tô fazendo a mesma coisa. Só que lá atrás, né, você como criança não tinha o poder de tomar decisões, né? A gente, quando é criança, a gente precisa ser protegido, ser acolhido, se sentir seguro, se divertir, brincar e ver a vida de um jeito mágico, na verdade. E a gente não tem muito poder de escolha, os adultos que vão escolher, decidir, até porque a gente não tem a dimensão das coisas no dia a dia. Mas nós, como adultos, temos o poder de tomar decisões, de decidir fazer diferente, de acolher a nossa criança e não de ficar jogando sujeira debaixo do tapete. Para vocês terem noção, para você ter noção de casos que às vezes começa a vir um nível de exigência tão rápido. Tem casos que eu atendo às vezes de homens, mas principalmente mulheres que sofreram abuso e que, eu contei pra minha mãe, ela não acreditou, ou eu nem contei porque ela já tinha problema demais. Aí aquela criança que sofreu abuso, e quando eu falo abuso, gente, o abuso não é o ato em si. Existem várias formas que são abuso, tá? Então, sofreu um abuso, um tio ficou colocando a mão na minha perna e fez isso, fez aquilo. E aí eu não falei nada pra ninguém. E aí aquela criança tá lá ainda calada, aquela pessoa aprendeu lá atrás a engolir uma coisa tão grave e na fase adulta fica se martirizando, de tipo, nossa, como que eu vou fazer meu trabalho? As pessoas me elogiam, as pessoas me veem sorrindo, mas não sabem o que eu passei e muitas vezes até sente culpa por isso. Olha que fardo que muitas vezes a gente acaba carregando. E aí como que isso reverbera, né? Como que isso, que impactos que isso tem na vida adulta? Como eu falei, às vezes é aquela pessoa que tá lá no trabalho, recebe um elogio, faz um monte de coisa incrível e fala, não fiz mais do que minha obrigação. Mas eu não me permito descansar. Teve uma pessoa que eu atendi que falou assim, é um absurdo até eu perder tempo para ir no banheiro, porque, tempo, precisa aproveitar. É como se não conseguisse parar, se não se permitisse, se sentisse culpa por descansar, se sentisse culpa por relaxar. É como se nunca tivesse bom o suficiente. E muitas vezes, isso eu falo no trabalho, né? Fiz um trabalho, recebi elogio, né? Teve pessoas que eu atendi. Nossa, eu fiz um monte de coisa no trabalho, coisas incríveis que as pessoas nunca tinham feito, recebi elogio e pra mim, tipo... Ou consegui uma promoção, isso já aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu recebi a promoção e falava assim, gente, não liga com os vizinhos, às vezes dá umas empolgadas, tá? Eu era promovida e falava, tá bom, e aí? Nossa, será que eu fiz alguma coisa demais mesmo? Será que é tudo isso? Não, eu preciso fazer mais. E vem aquela sensação, tipo, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E existe, e isso não só relacionado ao trabalho, tá? Às vezes relacionado à maternidade, a relacionamento amoroso, a coisas pessoais, de nossa, meu corpo, nada nunca tá bom o suficiente, tudo fica bom para os outros e para mim não fica bom. Nossa, eu preciso fazer o meu melhor, as pessoas não podem nem ter ideia do que eu tô passando. Então, deu uma travadinha aqui no YouTube, mas acho que a gente já volta. Então, é importante a gente olhar para isso, porque vai vindo algumas travas que impactam muito, né? Geram um desgaste emocional, porque é como se fosse assim, é como se tivesse uma régua de qualidade. Vamos dizer assim, que a régua de qualidade saudável é uma régua que vai de 0 a 10. Então, de 0 a 10, eu preciso procurar ali, tá no 10, né? Tá no 9, tá tudo bem. Quem se exige muito, né? Essas crianças que foram aprendendo a ser forte, a lidar com tudo da forma mais perfeita possível, é como se tivesse uma régua de qualidade de 0 a 20. E se eu não chego no 20, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo meu, da época de criança, que eu gosto sempre de citar exemplos, ou dos meus atendimentos, claro, sem expor a pessoa, ou do que eu já passei. Eu era uma criança
que eu não me permitia tirar 9 na escola. Eu não me permitia, eu lembro que uma vez que eu tirei nota baixa porque eu tinha ficado doente, tinha perdido a matéria, não foi nem por conta de eu não estudar, não sei o que, porque eu sempre fui muito estudiosa, eu cheguei a ficar com febre, eu cheguei a ficar doente, porque era um absurdo eu tirar 9, na época não era nem 9, era A, B, C, eu tirar B era um absurdo, eu não tirar A mais era um absurdo. E eu lembro que minha mãe conversava comigo, que não precisava ser dessa forma, médicos chegaram a conversar comigo. Então, e isso foi vindo para minha fase adulta, de tipo, nossa, não tá bom, peraí, preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. Então, a Carol falou e eu também não suportava. E é algo, gente, imagina para uma criança um fardo, e não era a minha mãe que me cobrava com relação à escola. Foi outros fatores que eu interpretei que me levaram a ter esse nível de exigência e depois eu entendi através da análise corporal. Mas, gente, no YouTube tá travado, então se vocês souberem alguém que tá vendo no YouTube, avisa para conectar no Instagram, porque do YouTube aqui caiu tudo. E tá tudo certo, a gente vai fazendo aqui só no Insta. Então, o que acontece? O mesmo nível de exigência que eu tinha lá, eu fui levando para o primário, não sei como que chama hoje, mas para adolescência, para a época da faculdade e para o trabalho e não sei o que. Então a Sara falou que para ela o B tava bom, o seu chorava. É isso mesmo, e é o nível de exigência que a gente vai tendo. E às vezes não sempre isso, se a gente não cuida, começa a reverberar também na fase adulta. Porque, gente, se eu me cobrava de um B para mim era um, pronto, saí do YouTube, tá tudo certo. Um B para mim era um absurdo. Você imagina na fase adulta, né, com relação ao trabalho, com relação à casa, com relação a tudo que eu fazia. Não que hoje eu não busque fazer as coisas com qualidade. Só que eu consigo entender e falar assim, Suzana, pera, que não é assim, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, queria postar um stories de algo legal. Até quem não trabalha com isso, porque eu trabalho bastante com isso, divulgo meu trabalho, as pessoas conhecem meu trabalho através das redes sociais, mas às vezes até quem não conhece, quem não trabalha com isso, quer expor de tipo, nossa, vi algo legal aqui em tal lugar. Ah, não vou postar não. Ai, o que vão pensar? Porque aí vem um medo do julgamento, vem um monte de coisa. E isso acontecia muito comigo. Deixa eu só responder aqui do Daniel. Isso se aplica a todos os traços de caráter ou só aos rígidos? Daniel, rígido principalmente, né? A Carol tem pico de rigidez também, Daniel também. Os rígidos, os masoquistas, né? O formato, para quem não conhece os nominhos, é o formato do corpo violão e o formato do corpo quadradinho também, que tem um nível de exigência maior, são os principais, mas os outros também pode ter dependendo da mistura, mas o rígido é o que acaba sendo mais gritante mesmo, essa questão da autocobrança. E para vocês terem uma ideia, quando eu iniciei com o trabalho, quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento humano, e hoje tem tecnologia, tem rede social e tem um monte de coisa, eu falava, vai gente, e agora? O que eu vou fazer? Não, isso aqui eu não vou postar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí teve uma pessoa que falou assim para mim, Suzana, é muito egoísmo você não compartilhar o que você conhece. Por quê? A minha questão do meu medo do julgamento, de eu não parecer perfeita, estava falando muito mais alto do que, na verdade, o que eu amo fazer. Né? Porque não adianta eu aprender ou estudar e eu não atender, e eu não compartilhar, e eu não fazer as coisas. Aí eu comecei a falar, não, peraí, né? Vamos compartilhar. E aí eu comecei a fazer muito isso no meu dia a dia, até de coisas. Teve um dia que eu postei, por exemplo, eu fui fazer compra no mercado, no varejão, e aí tinha um lugar que tinha a faixa, a vaga de deficiente, tem aquela parte que é toda aquelas faixinhas, que é o espaço para poder colocar cadeira de roda. Falei, gente, eu não sabia disso até outro dia, deixa eu compartilhar. Só que se fosse antes, o que ia acontecer? Eu ia falar assim, não, peraí, vou compartilhar esse negócio, eu descobri outro dia, todo mundo deve saber, imagina, vou guardar isso aqui pra mim. Por quê? Por medo de não ser perfeita, então eu não vou nem me expor, né? Então essa questão dessa autocobrança de crianças que muitas vezes precisaram ser muito fortes na infância, aguentar muita coisa, acaba reverberando e pode muitas vezes levar também, não só a nível de exigência, mas muitas vezes
Tô pegando aqui o cabo se acabar a bateria. Muitas vezes levam o ponto da procrastinação. É isso mesmo, Alice, feito é melhor que perfeito. Levam ao ponto da procrastinação, né? E aí vira um ciclo vicioso. Por quê? Tem gente que vem, vou fazer análise corporal, fala, nossa, Suzana, eu procrastino muito. Eu vejo o formato do corpo, né? Como o Daniel perguntou, são mais os rígidos? São. Eu vejo o formato do corpo, entendo. E aí, o que a gente identifica? Não é que a pessoa procrastina porque não tenho vontade de fazer. O medo de exposição e de não parecer perfeito é tão grande que eu prefiro nem fazer. E já aconteceu muito comigo e hoje eu ainda tenho essas questões. Então, por isso que é importante, né? Por isso que eu tô falando essa questão da criança. Tudo que a gente aprendeu lá atrás reverbera muito na nossa vida adulta. Porque pensa assim, a mente da criança, que é o que dá o formato do corpo, para quem me acompanha aqui, eu trabalho com análise corporal e através do formato do corpo dá para entender onde está a sua ferida emocional, por que é só questão do perfeccionismo, como lidar com tudo isso, mas pensa que a criança é como se fosse uma folha em branco, o cérebro da criança. Imagina, vamos dar um exemplo de uma parede. Tem uma parede da sua casa que você acabou de pintar. Você rela nela, ficou aquela marquinha, aquela marca, tipo, fica a marca. Você vê gritante, porque a parede tá branca, então aquela marca tá em destaque. Quando que uma parede que já tá ali, do quintal, que já bateu bola, já foi cachorro, tudo, bate mal alguma coisa ali, você não vai nem perceber. É a mesma coisa o cérebro da criança, é como se fosse uma parede em branco. Então, tudo que você vivenciou lá atrás, até em torno dos seus 5, 6 anos de idade, é como se fosse a sua parede em branco. Então, hoje, às vezes, você pode interpretar, nossa, é que minha mãe me cobrava por conta disso. Não, é que eu via meus pais brigando e eu me trancava ali para evitar isso, isso e isso. Não, é que eu tive que cuidar da minha mãe porque ela ficou doente, mas tá tudo bem. Não, gente, era só uma criança, era só uma parede em branco. E isso acaba, assim, reverberando. Teve até uma pessoa que trabalhou comigo, quem sabe, quem me conhece e me acompanha faz tempo, sabe que eu trabalhei durante muitos anos em grandes empresas. E aí eu coloquei o post no WhatsApp que eu fiz, né, falando que por trás de adultos que se cobram excessivamente, existem crianças que precisaram ser fortes muito cedo. E ele tem 2 filhas, crianças. E ele falou, nossa, oi Estela, Lidiane, Márcia, gente, eu disparo aqui, eu acabo não vendo. E ele falou assim, nossa, sou forte isso, né? Aí eu falei pra ele, sim, é muito forte, mas é a mais pura verdade. Eu vejo isso diariamente. Só que, gente, a gente não precisa sofrer com isso de, nossa, lá atrás, meu Deus, aconteceu. E não precisa ter sido exatamente traumático, tá? Como eu dei o exemplo do abuso, às vezes crianças que apanham, com os pais, N situações, que às vezes tem que ser mãe, pai dos pais. Não, é a interpretação e é o que você vivenciou e a sua dor é a maior de todas. Mas o que aconteceu lá atrás tem impacto sim na sua vida adulta, como tem impacto positivo também. A partir do momento que a gente acolhe a nossa criança, a gente tem a alegria, a criatividade. Então, crianças que vão aprendendo a voar desde cedo, né, que não houve aquele monte de não, são crianças que vão ter menos travas na vida adulta. Vou dar um outro exemplo para a gente começar já a cuidar, acolher essa criança também. Teve final do ano passado, acho que foi. Eu fui em um evento de empresas do amanhã, de coisas que estão fazendo, né, de novas profissões que estão surgindo, de tudo que está mudando para esse novo mundo, e esse novo mundo que eu falei antes da pandemia, né? Existem profissões que não vão existir, existem um monte de coisa que vai acontecer, e a tendência é as empresas enxergarem cada vez mais o quanto capital humano, quanto as pessoas que trazem o resultado para isso. Mas independente. Aí teve uma palestra de uma pessoa e teve um momento que tinha uma dinâmica, que era para fazer um network, né? Porque tinham empresários, empreendedores ali. Falou assim, olha, você vai passando entre as pessoas, vai se apresentando, vai falando sobre o seu trabalho, o que você faz, porque aí vai conhecendo, às vezes o seu trabalho é interessante para o outro e vice-versa. E teve muita gente que travou. Esse dia para mim foi tranquilo, porque eu já passei por isso em outros momentos, então tava tudo bem, mas eu já cheguei a travar algum tempo atrás. E aí teve gente que travou, teve aquele tipo 10 minutos para fazer a dinâmica, acabou.
Aí ele falou assim, quem que travou? Pediu para erguer a mão, né? Um monte de gente ergueu. Aí ele falou assim, agora ergue a mão quem os pais falavam para não conversar com estranhos, para não aceitar nada de estranhos. Aí, tipo, foi a maioria, né? Porque os pais, claro, eles falam isso para proteger a gente. Só que aí, o que acontece? A gente vira adulto, vai trabalhar em empresa, tem que conversar com uma pessoa que nunca viu na vida, né? Vai fazer entrevista com alguém que nunca viu na vida, vai num evento, tem que se apresentar para uma pessoa que você não faz nem ideia de quem é, ainda você tem que falar o que você faz. Então, são coisas que às vezes a gente não percebe, mas que trazem impacto. O Danilo falou, eu com toda certeza travaria. Porque você tem um perfil que já precisa de mais segurança, né, Danilo? Aí ia dar uma travada, que tem também esse porém. Então, olha como tem coisas que às vezes a gente aprende que lá atrás podem ter servido para proteger, mas que hoje trazem impactos. Vou dar um exemplo bobo agora, que eu quero que você coloque eu aqui, quem se identifica. Quem que aprendeu na infância que não pode deixar sapato virado, porque senão ou o pai ou a mãe vai morrer? Que tem que deixar certinho. E que até hoje, a hora que vê virado, desvira. Gente, eu sei que não tem nada a ver, mas eu não suporto ver um sapato de ponta cabeça. Me dá um ciricutico. Eu falo, desvira esse negócio. Por quê? Aquilo a gente vai ouvindo a infância inteira, né? Por mais que você fale, eu sei que é besteira, mas ninguém aguenta deixar o raio do sapato virado ao contrário, porque a gente foi aprendendo que, não, se deixar virado, o pai e a mãe vai morrer. Sei lá, acho que quem teve esse raio dessa ideia pensou assim, para meus filhos deixarem tudo organizado, vou falar que a gente vai morrer. Que aí eles deixam arrumado. E aí todo mundo deixa arrumado até hoje. Olha lá, a Carol, a Aninha. E olha só, gente, entre aspas, uma besteira que alguém deve ter inventado porque devia ter os filhos bagunceiros e foi um jeito de, tipo, assustar as crianças. E aí foi passando, né, de geração para geração. E hoje, por mais que a gente saiba que não vai fazer nada, daí eu também, que nem a Carol falou, me dá agonia, eu tenho agonia. Às vezes eu falava pra minha sobrinha, desvira esse negócio. O sapato virado, o chinelo virado, desvira, corre lá desvirar. Você sabe que não vai acontecer nada, mas por quê? Se era uma criança, aquela parede em branco e foi registrado. Não pode deixar o sapato de ponta cabeça, virado, sei lá como que fala. E isso vale para tudo, vale também com relação à perfeição, a gente se cobrar, a gente se exigir. E o que eu vim trazer aqui hoje para vocês, né, com relação a isso? Não é só trazer de, nossa, Suzana, que saco, né? Realmente eu tive que ser forte, eu tive que cuidar do meu pai, tive que cuidar da minha mãe, nossa, a questão do abuso, eu tive que ficar quieta mesmo, eu me identifiquei, eu tinha que ser perfeita, se eu tirasse B, meu Deus do céu, eu vi meus pais brigando, meu pai trabalhava muito, minha mãe me... Nossa, Suzana, realmente, foi tenso o negócio e hoje eu me cobro. Hoje eu me cobro demais, hoje se eu fizer 10 coisas, 9 foram perfeitas, uma foi mais ou menos, o que vai ficar conversando comigo no travesseiro. Tá tudo bem mesmo. O que é importante? É que você pode começar a escolher fazer diferente a partir de agora. E como que você vai fazer? Como eu falei, a gente vai fazer uma visualização daqui a pouquinho para ajudar nesse sentido. É claro que a gente vai fazer algo positivo, eu não vou fazer visualização, em live, essas coisas que eu não tô vendo vocês que, nossa, vamos lá olhar pro sofrimento, não tem nem como fazer isso. Eu faço isso com a hipnose em atendimento que tá só eu e a pessoa em um ambiente seguro para poder cuidar, mas a gente vai fazer uma visualização realmente para relaxar e para cuidar dessa criança. Mas o que você pode fazer a partir de agora? Primeira coisa, eu quero convidar para quem se identificou, assim que terminar a live, pegar, se você tiver uma fotinho sua. Ai, gente, o tempo tá seco na cidade de vocês também, porque aqui em Americana tá tenso o negócio. A pessoa perde o foco, né? Já vai falando de outra coisa e tá tudo bem, sou assim mesmo. Minha criança era assim e eu sou assim, né? Minha criança era bem quietinha, viu? Eu era daquelas crianças que não abria a boca pra nada e tirava 10. Era a criança nerd. Então, o que eu quero combinar com vocês? Assim, primeira coisa, para acolher sua criança. Assim que terminar a live, ou não vai dar tempo, pega no domingo ou segunda-feira que é feriado, procura uma foto sua de criança. A minha tá ali do lado, não vou conseguir pegar agora, mas procura uma foto sua de criança e tira um momento só seu, para você pegar essa foto em algum momento, seja hoje, no domingo, no feriado, e para você olhar para essa fotinho e falar assim, que tá tudo bem,
que agora não precisa se exigir tanto, que você vai sim fazer as coisas com qualidade, mas que não precisa se punir, que agora você vai cuidar dela. Por mais que você seja aquela criança, mas o que acontece? O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Por isso que às vezes a gente cria medos de coisas que para os outros são absurdas e para a gente não. Por isso que a gente cria bloqueios e, né? Por isso que alguns têm medo de uma coisa, gostam de outras e outros não. Porque aquilo que vai repetindo para ele é o que ele vai aprendendo. Então, essa dinâmica da foto que eu estou trazendo aqui para você fazer, e a gente vai fazer a visualização daqui a pouquinho também, é justamente isso. Como o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, você tendo esse momento para olhar para sua foto, para falar que está tudo bem, você vai estar acolhendo a sua criança e não calando ela. Porque o que acontece muitas vezes com quem se cobra tanto, quem se exige tanto, quem muitas vezes se pune tanto ou acaba procrastinando tanto, é querer calar a criança que existe aí dentro de você. É como se tivesse você grande, você pequeno, e você fala para você pequenininho, cala a boca, não vai chorar, não tem nada de sofrer, vamos ser perfeitos, vamos fazer acontecer, vamos bater meta, vamos ter resultado, vamos não sei o quê. E não é assim que as coisas funcionam. Tudo que a gente tenta abafar, tudo que a gente tenta esconder, tudo que a gente tenta deixar para lá, acaba tomando uma proporção ainda maior. O que a gente precisa fazer é acolher. Principalmente quando se trata de uma criança que está aí dentro de você, porque mais uma vez você só cresceu. Então, tire esse momento para conversar com a sua foto, falar que tá tudo bem, porque às vezes você olhar para você, Suzana, não dá para fazer o exercício do espelho, ou falar comigo de frente com o espelho? Não. Principalmente se você se cobra muito, não, porque você vai olhar para o espelho, vai ver um adulto que dá conta de tudo, que entende que tudo que aconteceu, e já trabalhei isso, e já não sei o que, e já tá tudo resolvido, então, não. É a criança mesmo, por quê? Percebe a sua fala quando você está falando com um adulto e quando você está falando com uma criança. A criança geralmente quebra a gente. A gente muda a forma de falar, a gente tem muito mais empatia, a gente tem muito mais carinho quando é uma criança. Então, por isso que é pegar a sua foto para quê? Para que você tenha empatia com você. Por quê? Deixa eu tomar um golinho de água. A partir do momento que você se exige excessivamente, que você se cobra demais, que vai dormir e fica ali, tipo, nossa, poderia ter feito melhor. Alguém elogia, você fala, ai, não tá tão bom assim, não fiz mais do que minha obrigação. Você não tá se valorizando. Você não tá tendo empatia por si mesmo. Então, esse exercício da foto, de você tirar um momento, pegar sua foto e falar que tá tudo bem, e elogiar, e falar o quanto você é incrível, e que agora é você que vai cuidar e tudo, ajuda muito nesse sentido. Ajuda essa questão de acolher a sua criança, ajuda na sua autoconfiança, ajuda na sua autoestima, ajuda na sua vida como um todo. Então, de verdade, tira um momento, separa uma foto sua e faz esse exercício. Às vezes a gente não dá valor para coisas que você fala, nossa, mas eu vou pegar uma foto, é coisa simples. É o simples e a repetição, são hábitos saudáveis diariamente que vão mudar a sua vida. Como são hábitos ruins, exigências e coisas que você tem que fazer, que às vezes acaba te bloqueando, te dando desgaste emocional, a sensação que você carrega o mundo, ninguém faz ideia do que está acontecendo com você e você não está aguentando mais. Então, se permita fazer esse exercício da foto, tá bom? Uma outra maneira de acolher a sua criança é você pegar um papel e uma caneta e começar a lembrar dos seus sonhos. Sabe as coisas que você tinha vontade lá atrás? Por quê? Por mais que vamos colocar uma pessoa que passou por uma infância que, meu Deus do céu, foi um monte de coisa que não foi legal. Por mais que a sua tenha acontecido um monte de coisa ruim. Eu tenho certeza que em algum momento tinha sonhos ali, tinham vontades, tinham desejos. Então pega um papel e uma caneta e lista. Não é que você precisa fazer isso agora, mas sabe, para trazer essa leveza, essa sutileza, essa alegria da criança, e às vezes vai te ajudar a entender muitas coisas na sua vida. Eu trouxe um exemplo há algum tempo atrás, acho que faz 2 meses mais ou menos, de uma live, vou trazer aqui para você entender como essa questão de olhar para a nossa criança é importante. O ano passado, esse negócio de pandemia, fiquei perdida no tempo, mas se não me engano foi ano passado, que esse ano eu já tô usando sempre a agenda no celular.
Mas ano passado eu decidi, eu falei assim, gente, não tá dando mais para eu já usar a agenda no papel, e eu não conseguia desapegar do papel, e às vezes, por exemplo, tava num lugar, o que você trabalha? Eu faço análise corporal, pelo formato do seu corpo, dá para identificar onde tá, não sei o quê, trabalho com hipnose. Ai, que legal, queria agendar um horário com você. Não tava com o raio da agenda no papel. Eu falava, peraí, deixa eu marcar seu WhatsApp e eu falo com você. Passava carão, gente, porque eu não tava com a agenda no papel ali. E eu sentia que tinha necessidade de, não, preciso colocar no celular, precisa estar na nuvem, precisa estar em algum lugar que, em qualquer lugar que eu tô, se tiver alguém que queira conhecer meu trabalho, que queira agendar uma palestra, eu tô com a minha agenda na mão, não tem condição de eu estar no papel. E eu não conseguia. Até que um dia, eu não vou lembrar agora, sendo impecável com a palavra aqui, em que momento que me veio esse insight, mas eu lembrei que quando eu era criança, uma das brincadeiras que eu amava e que eu imaginava que eu ia fazer quando era adulta, era que eu queria trabalhar de secretária. Então eu com as minhas irmãs brincava, a gente tinha um quartinho que era onde minha mãe costurava e ficava uma estante com os nossos brinquedos, tudo. E aí a gente colocava preço nos brinquedos, um monte de coisa. Tinha um momento que eu sentava numa mesinha, tinha agenda. Meus pais sempre davam agenda, não sei se aconteceu isso com vocês, mas tinha sempre agenda do ano anterior que eles tinham usado, aí a agenda velha era minha. E eu brincava que eu estava agendando consulta, que eu estava fazendo um monte de coisa, e aquilo era a minha realização. Tirando outras coisas que eu amava fazer, teatro, essas coisas. Mas aí, a hora que caiu minha ficha disso, eu pensei, eu falei, peraí, é a minha criança que tá querendo essa agenda, porque eu sempre queria comprar agenda fofinha, agenda legal, porque eu não tinha agenda do ano naquela época, eu tinha as agendas antigas dos meus pais. E eu imaginava um momento que eu ia estar agendando, e percebe que aí eu adulta, a hora que eu tô marcando meus clientes, meus pacientes, é como se minha criança tivesse assim, ai, tô brincando de agendar. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, ficou mais fácil para eu conversar comigo mesmo e falar assim, ó, tá tudo bem, mas esse ano vou ter essa agenda, a partir do ano que vem existe a necessidade de colocar no celular. E aí foi mais fácil, hoje todos os meus atendimentos, palestras, reuniões ficam todas no celular. E é muito mais fácil que em qualquer lugar que eu tô eu tenho acesso. E eu tenho um planner no papel para atividades que não são fixas ou que, coisas que eu posso fazer no dia, mas que não existe um horário específico, eu tenho ele. Mas voltamos. Só que percebe que eu precisei entender que existia uma necessidade lá atrás para eu conseguir ressignificar aqui na frente. Então é muito importante essa questão dos sonhos, né? Não só por essa questão da agenda que eu dei o exemplo que me ajudou a desbloquear algo que fazia acho que uns 2 anos que eu estava nessa batalha de começa a colocar no celular, volta pro papel, começa a colocar no celular, volta no papel. Mas às vezes você colocando os seus sonhos, nem que não traga nada, no mínimo vai te dar vontade de rir. Eu queria, sei lá, trabalhar com teatro, eu amava fazer teatro. Queria trabalhar com teatro. Nossa, quando era criança eu amava isso. Eu amava aquela comida, eu amava aquele cheiro, eu amava aquele som. Vai trazendo lembranças positivas, né? Dentro do coach a gente fala que são âncoras, né? Um cheiro me remete a uma situação, uma música me remete a outra. Então tira esse momento também, além do exercício da foto, pega um papel e uma caneta ou pega alguém para conversar, para ir falando sobre isso. Nossa, eu tinha sonho de fazer isso, eu adorava brincar de tal coisa, eu adorava não sei o quê, porque é uma forma de trazer leveza. E trazendo essa leveza da criança, vou dar o exemplo, né? Essa leveza da Suzana que colocava preço nos jogos e brincava de vender, que minhas irmãs brincavam de escolinha, eu era aluna, aí eu aprendi a ler e escrever bem cedo e tá tudo certo. Faz as coisas serem muito melhores. Uma coisa que eu uso muito, que pode ajudar você até em um dia que tá mais desafiador, a acolher sua criança e baixar um pouquinho a guarda, é às vezes colocar aquelas músicas que você ouvia na época. Eu tenho dias que, vou criar algumas postagens, vou fazer alguma coisa e o Tico e o Teco não tá ajudando. O que eu faço? Existem N técnicas que eu uso, mas uma eu coloco as músicas de quando era criança. Eu amava assistir Ursinhos Carinhosos, Punk, A Levada da Breca, Turma do Barulho, não lembro como chamava. Mas aí eu coloco o desenho dos anos 80, 90, a abertura, e vou ouvindo. Aquilo me dá um pique, tipo, me dá uma alegria, dá aquela vontade. Sabe quando a gente ouve Trem da Alegria, Xuxa, o que for da sua época? Não dá aquela vontade de, tipo, sair pulando, sair brincando, sair cantando? Isso ajuda, é uma forma de você acolher a sua criança, para não levar a vida de uma forma tão pesada. Não é que a gente não precise ter compromissos, é claro, a gente tem compromissos. Eu tenho horários tudo muito certinho, eu tenho tudo muito cravado no meio da minha semana de
atendimento, reunião, almoçar, passear com a Fiona, eu tenho tudo muito certinho. Só que não precisa ser pesado. E a partir do momento que você acolhe a sua criança e vai fazendo essas atividades, você vai tornando muito mais leve. Ah, Suzana, mas e para aprofundar, como que eu faço? Isso vai resolver? Não, vai te trazer um alívio. É claro que existe tratamento, existe análise corporal, existem coisas profundas para ajudar você nesse sentido. Mas vai se permitindo fazer essa questão que eu trouxe, da foto, listar os seus sonhos, lembrar das brincadeiras, ouvir músicas que você ouvia naquela época. É uma forma de acolher, é uma forma de não se punir tanto, é uma forma de você ser mais produtivo no seu trabalho, é uma forma de ser mais leve nos seus relacionamentos, porque você vai estar cuidando de quem realmente importa, que é um pedacinho seu que ficou lá atrás e muitas vezes ficou lá atrás calado. Ou muitas vezes ficou lá atrás se exigindo e está se exigindo até hoje. Ah, eu tô travando em algo, eu não vou. Peraí, cuida, o que aconteceu lá atrás? Existe uma perfeição, existe uma necessidade de controle, o que está acontecendo aí dentro de você? Então, se permita, em alguns momentos, viver isso e até com relação à alimentação. É claro que a gente precisa cuidar, que não dá para ficar chupando bala, comendo um monte de coisa direto. Mas, às vezes, tipo, nossa, hoje é dia de cuidar da minha criança. O que eu gostava? Nossa, eu amava um sorvete. Vou lá chupar um sorvete de chocolate. Se permita ter esses momentos. Isso vai trazer coisas positivas no seu trabalho, na sua vida como um todo, cuidando da sua criança, de quem realmente importa. As coisas ficam muito mais leves. E aí não fica aquele peso de, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma prova. Eu tinha que fazer uma prova até o dia 6, até amanhã, e eu já tinha colocado na minha agenda que eu ia fazer ontem. Por que eu coloquei na minha agenda que tinha até o dia 6 e por que eu não coloquei antes? Eu coloquei uma data para eu não ficar todo dia, tenho a prova, tenho a prova. Não, eu vou fazer a prova no dia 4. E o que eu combinei comigo? Era uma prova que ia demandar um tempo grande, que eu sabia que ia ser puxado, tudo. Eu falei assim, eu vou fazer a prova e vou me premiar com uma comida gostosa. Então, olha como são coisas de tipo, nossa, hoje eu vou precisar gravar um monte de vídeos, eu tenho um monte de atendimento, eu vou fazer isso. O que eu vou fazer para mim? Vou tomar um banho mais demorado, vou marcar uma massagem. Percebe que eu vou me premiando e vou deixando as coisas mais leves? É uma forma não só de acolher a criança, mas de acolher o nosso adulto. E ajuda muito nesse sentido. Então, se permita. Tem uma música muito bonita, quem tiver oportunidade, depois eu vou até colocar no Stories, que é do Reverb, acho que chama A Criança Que Eu Fui Um Dia, que fala no começo da música que a criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim. Porque às vezes a gente vai sendo imposto de tantas coisas, ou passando decepções, ou vivendo tantas coisas, que a gente acaba se perdendo da gente mesmo. E é aí onde começam a vir doenças, e é aí onde começam a vir problemas, e é aí onde começa a vir desgaste emocional. Então se reconecte com você de novo. Deixe com que aquela criança que você foi um dia se orgulhe do adulto que você se tornou hoje. Isso faz você conquistar coisas incríveis na sua vida. E eu não tô falando que tem pessoas que falam, nossa, mas isso é só quando eu não tô bem, não. Isso faz você ter mais sucesso na sua carreira, isso faz você ter mais sucesso nos seus relacionamentos, isso faz você tomar decisões mais assertivas para sua vida, sem se cobrar, sem se punir tanto, dando um friozinho na barriga, mas de uma forma que não seja pesado. De uma forma que não seja punição, que eu não posso nem descansar porque tá errado. Não posso nem me permitir. Posso sim e tá tudo bem. Então permita cuidar da sua criança, tá bom? E o que a gente vai fazer agora para finalizar, porque daqui a pouquinho também tenho reunião, a gente vai cuidar da sua criança, então vamos fazer uma visualização. Como que é essa visualização para quem nunca fez? Você vai fechar os olhos, tudo certinho. Então, o que eu quero combinar com você? Vá para um ambiente que você consiga ficar tranquilo, tranquila, que ninguém te chame agora. Tá com o celular? Encosta ele em algum canto. Agora você não precisa me ver, o importante é me ouvir. Se tiver um fone, melhor, porque abafa os sons externos. Se não tiver, tá tudo bem. Aumenta o volume e encosta ele em algum canto para você realmente se permitir só relaxar. Não tem que se preocupar de segurar celular, de olhar para celular, é um momento de cuidar de você. Não preciso olhar para mim que tá tudo certo, não vou ficar chateada com isso, porque realmente o que vai me fazer feliz é ver você se cuidar, ver você ter um momento só seu. Então, corre para algum cômodo para fechar os olhos, para poder relaxar, para poder se permitir.
E a gente vai começar, então, a nossa visualização. Quem já se ajeitou, já coloca o celular, o computador onde você estiver aí de lado. Aumenta o volume, eu coloco o seu fone. Pode já fechar os seus olhos. E começar a respirar bem tranquilamente. Vai inspirando, expirando de uma forma bem tranquila. Respirando da forma que for mais confortável para você. Respirando bem tranquilamente. Acolha a sua respiração com amor. Vai inspirando e expirando com muita amorosidade. Porque às vezes a gente está tão na correria, quer resolver tantas coisas que nem a nossa respiração a gente acaba acolhendo. Então respire com amorosidade, da forma que for mais tranquila, mais confortável para você. Vai relaxando o seu corpo. Imagina que a cada respiração você vai se sentindo melhor. A cada respiração, uma sensação de um relaxamento mais profundo. Se sentindo muito, muito bem. Permita-se só inspirar e expirar. E se vier algum pensamento nesse momento, simplesmente agradeça e deixa ir. Vai relaxando os seus pés e as pernas, relaxando o quadril, o abdômen, tórax. Relaxa completamente a sua coluna. E imagina que a cada respiração você vai se sentindo ainda melhor. A cada respiração se sentindo ainda mais tranquilo. Relaxando os ombros, os braços, as mãos. E imagina que a cada respiração você vai se sentindo ainda melhor. Relaxa o rosto, a cabeça. Imagina que vai relaxando cada músculo do seu corpo e que a cada respiração vai sentindo uma sensação de paz, de acolhimento, de alegria. Isso, muito, muito bom. Agora, simplesmente imagina que você está em um lugar muito especial, um lugar que você gosta muito, que faz você se sentir muito bem, muito feliz. Pode ser um lugar que você conheça ou não, que você já tenha ido ou não, mas um lugar que te traz muita paz. Um lugar que você pode ser simplesmente você. E imagina que você vai aproveitando esse lugar, olhando para cada detalhe desse lugar tão incrível que faz você se sentir tão bem. Imagina agora que nesse lugar você encontra a sua criança. Isso mesmo, imagina que nesse lugar você encontra você como criança, a idade que vier aí na sua mente. E imagina que encontrando a sua criança, você, adulto, e você como criança começam a aproveitar esse lugar tão especial. Pode ser brincando, correndo, mas que você vai sentindo uma alegria, uma leveza incrível, se permitindo simplesmente relaxar e aproveitar.
sem buscar perfeição, sem julgamentos, sem preocupações, apenas se permitindo ser feliz. Imagina que você vai brincando, prestando atenção nas cores, nos sons, vendo o sorriso da sua criança, cuidando dela com todo o seu amor, e quanto mais vocês aproveitam, melhor e mais confiante você se sente. Vai aproveitando mais um pouquinho desse lugar tão especial que te faz tão bem. Isso, muito, muito bom. E agora que você já aproveitou, dá um abraço bem apertado, um beijo na sua criança, que está chegando o momento já de despertar. Então aproveita para dar um abraço, dizer o quanto ela é especial, o quanto ela é incrível, que você vai cuidar dela com todo o seu amor e todo o seu carinho. Vai aproveitando para se despedir e guardar no seu coração esse momento tão especial. Isso, muito, muito bom. E agora que você já aproveitou, que você já se permitiu relaxar nesse sábado tão lindo, eu vou fazer uma contagem de 1 até 3, e quando eu chegar no 3 você pode abrir os seus olhos se sentindo muito, muito bem. 1, no seu tempo e bem tranquilamente, vai movimentando suas mãos. 2, no seu tempo, de uma forma bem tranquila, pode começar a movimentar os seus pés. 3, no seu tempo, pode abrir os seus olhos e voltar aqui se sentindo muito, muito bem e muito mais leve. Isso, muito bom. Vai voltando no seu tempo. Pode ser que dê uma preguicinha. É natural, que é um momento de realmente relaxar. Mas é um momento que é só seu. É um momento para cuidar de você. E que sempre que possível também você pode e deve colocar no seu dia a dia. Porque você também merece esse cuidado. Você também merece esse relaxamento, esse carinho. Da mesma forma que a gente precisa alimentar o nosso corpo, a gente precisa também alimentar a nossa mente de coisas saudáveis, já que a gente recebe tantas coisas em redes sociais, tecnologia, precisa trazer alimentos saudáveis, e a visualização, o relaxamento, o autoconhecimento é uma delas. E espero do fundo do meu coração que você tenha se permitido fechar os seus olhos e relaxar nesse momento para construir um fim de semana incrível na sua vida. Espero que seus dias sejam cada vez mais sensacionais e que você se permita fazer esses exercícios de acolhimento da sua criança que eu trouxe aqui e cuidar cada vez mais de você para você ter uma vida extraordinária, para você ter coisas incríveis cada vez mais, lembrando que tudo começa de um pedaço pequenininho seu que foi construindo lá atrás, tá bom? Tenha um incrível fim de semana, faça esses exercícios, essas atividades que eu trouxe. Essa live vai ficar gravada, então se quiser ouvir a visualização novamente, é só abrir ela novamente, ouvir sempre que você quiser e encaminha também para as pessoas que você ama, porque quanto mais pessoas cuidando de si, mais pessoas felizes e saudáveis a gente tem na nossa vida, tá bom? Um beijo para você, gratidão por estar aqui e até a próxima. Tenha um lindo fim de semana e acolha sempre a criança linda que existe aí dentro de você.